Passo agora a leitura do termo de compromisso do depoente. Vossa Senhoria promete, quanto aos fatos de que tenha conhecimento na qualidade de testemunha, sob palavra de honra nos termos do artigo 203 do Código de Processo Penal, dizer a verdade do que souber lhe for perguntado? Sim, claro. A partir desse momento, Vossa Senhoria está sujeita ao compromisso de dizer a verdade quanto aos fatos que tenha conhecimento ou tenha protagonizado na qualidade de testemunha nos termos do artigo 203 do Código de Processo Penal. O senhor pode iniciar a apresentação da maneira que desejar. Bom, presidente, eu vivi nesta casa aqui 20 anos da minha vida. E se somar os 8 anos na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, ao longo da minha atividade parlamentar, que foram então de 28 anos consecutivos, participei de mais de 2 dezenas de CPIs. E participei da última, que é vista pela sociedade brasileira como a CPI que deu resultado, que foi a CPI dos Correios, que expôs o problema que ficou conhecido como mensalão. Uma CPI que foi literalmente épica. Por quê? Na época, os documentos de quebra de sigilo fiscal, bancário, telefônico eram em papel. Eram caixas que estavam lá na sala-cofre das CPIs aqui do Senado Federal, onde nós varávamos a madrugada procurando documentos e fazendo investigações. Era uma CPI onde... Uma CPMI onde o governo tinha maioria, como ocorre aqui. Mas houve uma condução de 2 pessoas, o presidente e o relator, que foram equilibrados, não perderam o foco, e o relatório final da CPMI dos Correios, que trouxe para essa casa lembrar um instrumento que até hoje é usado de mineração de dados, que é o I2, antes da Polícia Federal ter, o Senado Federal o adquiriu naquela oportunidade e que permitiu que a investigação fosse extremamente profunda. E como participei direta e ativamente como subrelator das normas de combate à corrupção daquela CPI, eu arrisco dizer, porque conheço em profundidade o relatório final, inclusive escrevi 2 livros sobre isso, o relatório final de Osmar Serraglio tinha muito mais qualidade, muito mais profundidade, muito mais abrangência, que foi entregue em março de 2006, do que o relatório da PGR apresentado 10 ou 15 dias após. E eu vejo na condução segura, presidente, do senador Carlos Viana, e vejo na condução serena, mas firme e objetiva do relator desta CPMI, o deputado Alfeu Gaspar, uma semelhança muito grande entre elas. E foi tão impactante aquela CPMI, que trouxe ao conhecimento do Brasil, à época, um dos maiores esquemas de corrupção que nós já enfrentamos aqui no Brasil, que a partir daí houve o início de uma narrativa de que CPI e CPMI não servia para nada e que terminava em pizza. Isso foi construído durante anos no Brasil, com o apoio de parte da imprensa brasileira. E eu vejo a CPMI do INSS recuperar este sentido de qualidade de trabalho, profundidade de trabalho. É claro, vai haver o debate político da natureza do parlamento. Mas eu quero reconhecer aqui Carlos Viana, Duarte, vice-presidente, e o Alfeu Gaspar, que vocês poderão ser reconhecidos na história do parlamento brasileiro como a CPI que recuperou o respeito, a importância e a consequência do trabalho parlamentar de investigação. Então, eu quero frisar isso no início da minha fala. A segunda informação que eu queria trazer aqui, no sentido de colaboração, e os senhores e as senhoras terão uma colaboração plena, e quero saudar a cada parlamentar que está aqui, a cada deputado, a cada senador, a cada deputada e a cada senadora. Nós vamos ter, quando for o momento adequado, um debate respeitoso, profundo e buscando contribuir para que a gente encontre os caminhos necessários para punir quem merece ser punido e, principalmente, para modificar a estrutura brasileira para que nós possamos proteger ainda mais os nossos aposentados e as pensionistas.
Queria, para que vocês possam entender, os senhores e as senhoras, porque eu acompanho o presidente Jair Bolsonaro desde 2017. Fui o primeiro parlamentar a caminhar ao lado dele neste parlamento. E por conta do processo que construímos em 17, em 18, eu fui escolhido para coordenar o plano de governo, que depois se chamou Caminho para a Prosperidade, que foi construído a muitas mãos ao longo do ano de 2018. Eu quero lembrar que ele tinha 3 pilares. Por que isso é importante? Porque todas as medidas adotadas ao longo dos 4 anos de governo respeitam os 3 princípios que estavam no caminho da prosperidade. O primeiro deles, constitucional. Um governo que foi respeitoso à Constituição do primeiro ao último dia. Segundo, eficiente. Nós iniciamos desde o início do governo um processo de busca de eficiência de maneira obstinada. Porque se tem uma coisa que em gestão pública é raro de se encontrar no Brasil, é eficiência e eficácia. E o governo do presidente Bolsonaro e toda a nossa equipe, aqui tem o ministro que tive a honra de compartilhar o governo, um ministro e uma ministra, sabem perfeitamente disso. E o terceiro coluna de sustentação do programa, que era um conjunto de princípios e valores que tinha a base conservadora com a base liberal, para enfrentar um governo que fosse disruptivo, com capacidade de transformar a vida das pessoas, tinha como terceiro pilar ser fraterno. E nós vamos ver ao longo de toda a exposição que nós buscamos manter a Constituição, a eficácia e a eficiência e a fraternidade, que era olhar para o cidadão. Na regra, os governos brasileiros se estruturam, desde a redemocratização, de costa para o cidadão. E em muitos momentos nós vimos estruturas de governo se servirem da sociedade brasileira. Se a gente tem alguma dúvida disso, basta ver, nos últimos quase 40 anos, a evolução da carga tributária, uma parte sobre impostos e uma parte sobre contribuições, que foram estabelecidas pelos diversos governos brasileiros. E tanto é verdade que o nosso governo foi o governo que mais reduziu impostos e tributos da história do país. Isso é inegável. E os resultados que alcançamos mostram que este conceito está correto e estava correto no período em que nós trabalhamos. Uma outra característica que tínhamos era a determinação do presidente, e enquanto eu estive na Casa Civil, porque tive a honra de fazer a transição de governo e depois o presidente me honrou com o comando da Casa Civil de janeiro de 2019 até fevereiro de 2020. Eu assisti em média, uma reunião mensal e muitas vezes 2 reuniões mensais do nosso ministério, liderados pelo presidente. Eu ouvi aquele homem dizer: Deus me deu uma segunda vida. Esta oportunidade não pode ser perdida. No nosso governo, o princípio fundamental é servir a sociedade brasileira, transformar a vida dos cidadãos brasileiros. Não aceito nenhuma situação que possa chegar, quiçá perto, de processo de corrupção. E quero reiterar de maneira objetiva de que esse é um governo que foi feito para levar o Brasil para estar entre as 10 maiores nações do mundo. No primeiro time das nações do mundo. E para isso, nós iniciamos o governo buscando um modelo de governança totalmente diferente. A governança do governo Bolsonaro se espelhou na OCDE. Governança adotada por 36 países no mundo, porque ela tem conceitos muito claros, que são muito similares: transparência, servir ao cidadão, clareza, respeito e, principalmente, governos que primem pela eficiência. Isso foi uma marca que nós trouxemos pela primeira vez para um governo federal no Brasil, porque nós espelhamos diretamente na experiência e no acúmulo que a OCDE tem. A OCDE é a Organização para o Desenvolvimento dos Países e Cooperação Econômica.
aonde 36 países estão alinhados lá, e o Brasil, que era bem longe da fila, ao final do nosso governo foi convidado para ingressar na OCDE, porque nós avançamos em todos os itens que exigem de que um país possa ingressar nesse seleto grupo de países que têm governança eficiente, respeito à cidadania, transparência e ausência, no maior nível possível, de corrupção, falha ou erro. E com isso, presidente, dizendo essas palavras, eu queria iniciar essa apresentação que vamos fazer ali. Eu não sei se eu posso falar no microfone ali para perto. Eu acho que tem coisas que são... Do jeito que o senhor desejar. Microfone. Tem, aqui, tá aqui, ó. O pessoal trouxe mais um aqui. Bom, ali nós vamos ver, então, a partir de agora, esses conceitos com que nós estruturamos o governo Bolsonaro sendo aplicados no cotidiano. Tudo que tem aqui são afirmações que são provadas documentalmente. Aqui não tem narrativa. Aqui tem dados, aqui tem atitudes que foram tomadas. Respeitando, como eu disse, os princípios constitucionais, a busca permanente da eficiência e a visão fraterna de governo para proteger, defender e acolher a sociedade que nós servíamos. Então, vamos lá. O contexto inicial, né? O problema com descontos associativos era recorrente. Tem denúncias de problemas com acordos ou com procedimentos dos mais diferentes governos desde 2010, né? Registrados pela imprensa brasileira. Em setembro de 2018, os membros do CNPS e o Ministério Público fizeram uma denúncia bem robusta. Eram 4 entidades, era o governo Temer, nós estávamos na campanha eleitoral, e eu me lembro que me chamou muito a atenção esse fato. Próximo, por favor. E nós iniciamos, em 2019, uma agenda de transformação. Esse é o... Ah, tá certo. Uma agenda de transformação, porque uma das coisas que nós buscamos foi a digitalização do governo. Nenhum governo anterior ao nosso, e nem posterior, trabalhou com tanta força para que houvesse a digitalização do governo, iniciada nos primeiros dias do nosso governo e que vai ter impacto, inclusive, na situação que o INSS viveu ao longo dos 4 anos de governo. E a ideia era nós termos uma agenda de reformas, nós éramos um governo reformista, focada na digitalização, combate à fraude em todo o sistema previdenciário, porque não é só um desconto associativo. BPC, né? O seguro-defeso, né? a concessão das próprias benefícios, auxílio-doença, auxílio por morte, né? Então, há um conjunto de medidas que precisava ser tomado. Muito bem. As ações começam na transição do governo. Como eu fui ministro da transição do governo, tem um fato que eu preciso relatar aqui. Eu tinha um jornalista, uma pessoa que trabalhava comigo, que o pai dele foi vítima de uma dessas aí, lá em São Paulo. E aí, à época, ele veio falar comigo, eu disse, olha, o teu pai tem que procurar um advogado, né? A gente chegou a se manifestar no plenário da Câmara. E teu pai tem que procurar um advogado. Bom, ele levou meses para conseguir trazer de volta o seu recurso. E quando nós estávamos na transição, esse jornalista me acompanhou, ele disse para mim, chefe, bem assim, né, aquela coisa da relação que a gente tem, né, nos gabinetes, nós temos a possibilidade de mudar isso, né? Lembra do caso do meu pai? E aí nós fomos juntos ao grupo de trabalho da Previdência, contamos a história, lembramos do episódio de setembro de 2018, pedimos para que fosse estudado pelo grupo da Previdência modelos de aperfeiçoamento e de combate a eventuais fraudes. É por isso que a medida 871, ela é lançada logo depois da medida de estrutura. Primeiro tem a medida que estrutura o governo, todos os governos fazem isso, e logo em seguida entra a 871. Por quê? Porque ela estava pronta desde a transição, tá? Só para que vocês possam entender. Vamos lá?
Bom, 18 de janeiro, então, foi estruturada durante a transição do governo, como eu já disse aqui, pelo Grupo Técnico da Previdência. O objetivo principal era atacar frontalmente as fraudes, as irregularidades na concessão e manutenção de benefícios previdenciários, incluindo descontos indevidos também. Próximo. A proposta original era estabelecer a rivalidade em cima do que é o objetivo focal da CPMI, porque tinham outras medidas tão importantes quanto esta. Estabelecer a revalidação anual dos descontos associativos. A intenção da medida, para ficar claro, garantir o concedimento contínuo e atualizado do segurado a cada ano, que era uma forma de nós rompermos a situação presente de que tinham segurados de 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos, beneficiários que continuavam sendo descontados de uma atitude que eles tomaram lá atrás. E aí tem um episódio muito claro, que era o da CONTAG, que foi o primeiro a ser feito em 1994. Por quê? Porque a CONTAG apresentava o documento de comprovação de atividade rural para a concessão da aposentadoria rural. E a CONTAG, junto com isso, encostava o documento de desconto associativo, que era um reconhecimento, vamos dizer essa palavra, né, ao trabalho que foi prestado. E isso, depois que acabou o impulso sindical, ganhou ainda mais relevância para as organizações sindicais, porque isso funcionava como uma certa forma de financiamento, né? Era um ano que nós fizemos a proposta. Segundo. E a outra coisa foi a eliminação da mera declaração de sindicatos rurais, de trabalhadores rurais, como única prova para a comprovação da atividade rural. Por quê? Nós tínhamos feito, na minha passagem do Ministério da Cidadania, o quê? Quando nós fizemos, por meio digital, o cadastramento das pessoas, e nós para o auxílio emergencial, e nós contrariamos o que foi feito no mundo todo. No mundo todo foi cheque. Os americanos mandaram quase 100 milhões de cheque, 15 milhões de cheque e nunca chegaram no destinatário. Então, nós aqui ousamos, através de um aplicativo, e nós encontramos 68 milhões de pessoas, e aí nós construímos com a DataPrev a análise de muitas bases de dados para que a gente pudesse ter segurança aonde nós enviamos o recurso. Então, por essa razão, não fazia mais sentido ter uma declaração aleatória de, na maior parte das vezes, as pessoas não conheciam, não sabiam nem quem é, né, para que se chegasse na aposentadoria. Aí se criou o Cadastro Nacional de Informação Social do Segurado, exatamente para a gente poder fazer a modernização e a transformação e a boa governança que eu me referi no início da apresentação. Próximo. Bom, aí durante a tramitação, o Congresso Nacional usou da sua prerrogativa, houve um confronto entre a bancada sindical, apoio também de partidos que eram oposição ao nosso governo, e o resultado é que a lei foi aprovada, né, com 3 anos para a revalidação. E a primeira revalidação deveria ocorrer em 31 de dezembro de 2021. Próximo. Bom, logo no primeiro ano, o INSS, só para lembrar, Secretaria Nacional de Trabalho e Previdência estava no âmbito do Ministério da Economia, 2020, 2019, 2020 e 2021. O INSS, à época, adotou ações administrativas firmes contra as entidades denunciadas. Então, primeiro, houve a suspensão dos repasses, a análise e, logo depois, a cassação, a cessação dos ACTs. Em 2019 foram 4 entidades, em 2020 foram mais 5. Próximo. Bom, nós fizemos, aqui tem que dizer uma outra coisa importante. Desde 2019, a gente tinha preocupação com o consignado. E quando eu tive a responsabilidade de sair da Secretaria-Geral da Presidência e ir para o Ministério do Trabalho e Previdência, o que aconteceu? Nós tínhamos 2 grandes problemas. Na conversa que eu tive à época com o presidente e com o ministro Paulo Guedes, eram 2 grandes problemas. O primeiro problema, a fila do INSS. Eram 2,5 milhões de pessoas na fila. E o segundo problema era consignado.
Então, vamos falar primeiro do consignado. Então, logo em 2019, no alvorecer do governo, foi feito esse acordo. Ministério da Justiça e FEBRABAN, e se tomou algumas medidas. Punições para correspondentes bancários envolvidos em práticas irregulares. Aqui precisa dizer uma coisa importante. Correspondente bancário não tem relação com o INSS. Quem tem relação com o INSS são os bancos ou as fintechs. Isso é importante, dizer isso. Não há relação porque o correspondente bancário, os famosos pastinhas, são prestadores de serviços para o sistema financeiro. Não tem nada a ver, absolutamente nada a ver, com as ações do INSS e outras. Expansão do programa Não Me Perturbe para oferta de crédito consignado e combate ao assédio comercial abusivo. Porque o que as pessoas relatavam, então aí a Secretaria Especial de Trabalho e Previdência, é de que ligavam e havia um transtorno muito grande para aposentados e pensionistas. Próximo. Bom, mecanismo de bloqueio automático, né? Aí tem, em 2020 já, né, o decreto 10.410, que faz o quê? O bloqueio automático de benefícios. Então, sai o benefício, ele é bloqueado, e para haver o desbloqueio, exigia ou através do meu INSS ou através do telefone 135, que era o que dava acesso também ao INSS. O efeito da medida impedia que novos empréstimos consignados, volto aqui, o problema gigantesco à época era empréstimo consignado, ou descontos associativos sejam realizados automaticamente no primeiro mês. Aí nós travamos uma parte do que acontecia antes. Exigência. Liberação somente, autorização expressa do segurado. Porque aqui, por que eu estou falando segurado? Porque aí tem os vários benefícios concedidos e inclui aposentados e pensionistas, obviamente. Ou entrava pelo aplicativo Meu INSS ou telefone 135, garantindo a proteção do beneficiário. Vamos adiante. A medida de ampliação de combate às fraudes em 2020 ainda. Aí foi montado no INSS uma estratégia nacional antifraude. E ela foi colocada para fortalecer prevenção, detecção e repressão de fraudes e irregularidades nas atividades de concessão e manutenção de benefícios. Uma sala de situação no INSS para combate às fraudes. Aqui essa sala tinha uma estrutura física, logística, lógica e tecnológica, com a parceria INSS, Polícia Federal, apoio da Dataprev. O objetivo era estabelecer responsabilidades, atribuições e fluxos de trabalho para que o combate às fraudes fosse feito de forma estratégica e integrada. Aqui tem uma lembrança importante, senhor relator. Havia uma coordenadoria de inteligência previdenciária que funcionou décadas no INSS. E esta coordenadoria, ela ajudou muito para que nós não tivéssemos problemas no nosso período de governo. Eu chamo a atenção porque, se o senhor pesquisar, vão surgir fatos importantes aí para o futuro do trabalho do relator. Segundo, nós fizemos aqui o Sniper. Quem é o Sniper? O Sniper é um minerador de dados, que só para que tenha uma ideia, a primeira aplicação do uso desse minerador de dados, em 2020, permitiu aquilo que o senador Seif comentou aqui na CPI. Senhor presidente, eu não vejo a contagem do tempo mais, tem uma tolerância? Excelência, o convidado terá o tempo necessário para fazer a exposição dele da maneira que desejar. Pode continuar, Excelência. Bom, no seguro-defesa, onde houve a primeira aplicação do Sniper, nós conseguimos uma economia em torno de 1,5 bilhão de reais estimado pela Polícia Federal. Ou seja, nós buscávamos fazer com que houvesse o controle de fraudes ou qualquer situação irregular. Próximo. Já está no fim. A regulamentação da reavaliação, aí em dezembro de 20, né? Passou um pouquinho mais rápido. Aí é jogado para 3 anos a revalidação, né? A partir de 31 de 12 de 2001. Próximo.
21. A pandemia do Covid em 2019, do Covid-19 em 2020, ela, de uma forma geral, em todas as considerações que se fazia em 2021, ela permanecia, porque tinha os reflexos dela ainda, né? Apesar da vacinação ter sido feita e dos controles que haviam sido feitos. E no PLV da medida provisória 1006, apareceu, então, a revalidação ganhando mais um ano, então indo para 31 de dezembro de 2022. Também foi uma decisão soberana do Congresso Nacional. Próximo. Bom, nós criamos um grupo de trabalho dentro do Conselho Nacional de Previdência Social exatamente para buscar solução, porque nós fizemos... Eu peguei esse tempo, nós fizemos inúmeras reuniões com o FEBRABAN, a CBB, para tentar... passamos por autorregulação, passamos por medidas punitivas, para tentar botar um freio no processo que existia no consignado. E aí organizamos esse grupo de trabalho, e esse grupo de trabalho termina com uma análise bem profunda e chega com representantes da sociedade, dos sindicatos, todo mundo. Uma proposta, então, de obrigatoriedade do uso da biometria para autorização dos consignados. E a ideia desta ação era levá-la também para o associativo. E aqui está a explicação. O Ministério do Trabalho e Previdência, ele considerou a possibilidade de também levar e indicou para o desconto associativo. Porém, tinha duas coisas. A resistência dos sindicatos à época, porque não tinham estrutura financeira para bancar esta modernização, e também o fato de que, à época, 2022, a DataPrev não tinha essa tecnologia. Então, por isso que foi aplicado apenas nos consignados, porque os bancos, obrigatoriamente, já tinham essa condição tecnológica e por isso que foi a aplicação. Próximo. Aí tem uma coisa muito importante, voltando a enfatizar o fraterno no âmbito da Previdência brasileira. Por mais de 10, 11 anos, vigiam no Brasil um troço terrível, que era a prova de vida. Aposentados e pensionistas, criado em 2003, se não me falha a memória. Aposentados e pensionistas, dos 35 milhões, tinham que anualmente se apresentar diante de um funcionário de um banco, de maca, de cadeira de roda, de muleta, fosse como fosse. Por quê? A prova de vida. Porque dos 35 milhões de benefícios existentes, em torno, algo entre 20 ou 30 mil, anualmente, atestados de óbito não chegavam ou levavam tempo para serem comunicados ao INSS, pelas mais diversas razões. Então, um gênio da burocracia, não estou nem acusando o governo da época, um gênio da burocracia, trouxe a solução. Manda todo mundo se apresentar. 90 anos, 82. Um caos. E nós, como tínhamos, de novo, a experiência da busca da eficácia no auxílio emergencial, como nós tínhamos os bancos de dados, usamos a mesma lógica, trouxemos para o INSS e conseguimos acabar com a prova de vida, que passou a ser realizada automaticamente pelos sistemas que o governo federal tinha e continua tendo sob o seu controle. Ok? Outra coisa importante agora, o cartório, durante o nosso governo, houve um acordo com o sistema cartorial brasileiro, notarial brasileiro, onde eles passaram a ter uma obrigatoriedade de informar em 72 horas após o registro do óbito. Próximo. Bom, e aqui, né, aí o revés legislativo, na medida provisória do microcrédito, que era de novo para atender a questão eficácia e fraternidade, com a experiência do auxílio emergencial feito na pandemia, lembrar que nós descobrimos 15 milhões de invisíveis. Eu vou repetir. 15 milhões de pessoas que não estavam no cadastro único. Chamados de invisíveis. Quando terminamos, no final do ano de 2020, todos esses 15 milhões, e aí cresceu um pouco, esse número de 15 milhões foi o primeiro dado levantado, estavam todos cadastrados, estavam todos bancarizados, senhor presidente, pela primeira vez no Brasil. Vamos ao próximo.
Aqui, senhor relator, senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, senhoras senadoras, senhores senadores, eu vou pedir total atenção para os senhores. Aqui só tem número e aqui só tem fato nesse painel. Aqui não tem, eu acho isso, eu acho aquilo, ou a minha narrativa é essa, a minha narrativa é aquela. Não, aqui são fatos. Eu vou bem ir devagar aqui. 2016 e 2017, era esse o volume, 413 milhões em 2016, 460 milhões em 2017, aqui ainda era um pedaço do governo Dilma, depois um pedaço do governo Temer. Em 2018, então, 617 milhões de descontos associativos. Ok? Tudo bem. Houve uma variação de 49,4%. Esse dado é CGU, só para lembrar. Esse dado é CGU. Muito bem. Governo presidente Jair Bolsonaro. 604 milhões, 510 milhões, 536 milhões, 706 milhões. Muito bem. Isso dá uma variação no período de 14%. Ou seja, é uma curva que se mantém estável. Agora vamos a um número muitíssimo interessante. Agora o governo atual tem uma variação nos 2 primeiros anos de 303%. Todos os senhores já conhecem esse número. Agora me dei o trabalho de fazer o seguinte. Pegar o último valor do governo Temer, vamos lá, 617, atualizar pelo INPC. E por que o INPC? Porque o INPC é o Índice de Correção das Aposentadorias, senhor relator. E isso foi feito na calculadora do Banco Central. Nem o ser humano calculou. 794 milhões é o valor atualizado do último ano do governo Temer e que, confrontado com os 706 milhões do governo Bolsonaro, nós temos clareza que nós temos uma diferença bem significativa e não houve crescimento de absolutamente nada. Todo o resto é conversa ou tentativa de construção de uma narrativa. Vamos a outro fato, documentado também. O número de aposentados com desconto associativo em folha em janeiro de 19, quando nós assumimos o governo, eram 2.778.896. Em dezembro de 22, eram 2.706.880. 72.016 a menos. Ou seja, este número aqui e este número aqui, um confirma o outro, sem nenhuma margem para discussão. Matemática não se discute. E a outra coisa importante é que no segundo ano de governo, um número que 6 anos passados era 2.778, foi a 7.491, 4.794.851 a mais. Esse número de 4 milhões de vidas foi acrescido nos anos de 23 e 24. Quase 5 milhões de pessoas. Próximo, presidente. E, senhor relator, eu peço atenção nesses números, depois o senhor trabalhe com eles, o senhor vai encontrar muitas coisas que eu creio que são relevantes para o seu trabalho. Bom, aqui a gente só repete, né? Antes das medidas que nós adotamos, teve um crescimento de 49,4% nos descontos associativos. Durante o nosso período de governo, houve um crescimento de apenas 14,4% com as medidas de controle. Então, aqui está só para a gente poder ver com clareza. Eu vou deixar com o senhor essa apresentação. Próximo e último. E como é que nós encontramos a síntese da nossa atuação do governo Jair Bolsonaro? Primeiro, a proatividade legal na segunda semana de governo. Ou seja, entrou o governo, veio a medida provisória de situação do governo. Oi? A primeira medida. E a primeira medida contra a corrupção está aqui. É do governo Bolsonaro. Aliás, a primeira e única em 34 anos de existência da Lei 8.213. Primeira e única. Não há nenhum governo, desde a redemocratização, que tomasse qualquer tipo de atitude semelhante a essa. Nenhum. O rigor administrativo, então aí suspendemos e cancelamos a CTS.
E fizemos uma regulação muito forte através de vários decretos, trouxe alguns exemplos aqui, o 10.410, a Instrução Normativa 110, a Instrução Normativa 138, e que trouxe, então, a biometria. E aí, senhor relator, acho que é importante olhar com lupa a questão que envolvia descontos consignados e a máfia que se estabeleceu, porque uma das coisas que foi identificada pelo minerador de dados, o sistema Sniper, é que hackers conseguiam com muita facilidade acessar os computadores da Dataprev. Tanto que por inúmeras vezes foi recomendado que fosse fortalecido o mecanismo de controle. E de lá saíam. Quando entrou a biometria, nós fechamos a porta no consignado. Aqui se fez uma CPI, a CPI da Terra, liderada por Álvaro Dias, nessa mesma sala. E quero dizer que fui um dos idealizadores dela, tivemos duas. Na primeira, nós descobrimos que para que houvesse o financiamento do MST no Brasil, haviam 150 CPFs que se repetiam em cooperativas ligadas ao movimento ou em organizações não governamentais. E aí nós pareamos esses 150 CPFs e essas organizações com o tal do Abril Vermelho. Então, ano que em fevereiro havia grossa liberação de recursos para estas instituições, onde estas pessoas compunham em revezamento as suas diretorias, o Abril Vermelho era mais intenso. Tanto que logo depois da CPI da Terra caiu de maneira muito significativamente o número de invasões de terra no Brasil. Ou seja, CPI funciona, e eu tenho a confiança que o trabalho dos senhores e das senhoras, independente do posicionamento ideológico, porque aqui eu acho que não se trata de ideologia, nem de governos. Se trata de punir aqueles que agiram equivocadamente, aqueles que montaram estruturas para roubar os nossos aposentados e, principalmente, propor medidas que possam transformar e garantir que no futuro não se repita mais. Então, parabéns, presidente Carlos Viana, parabéns, deputado Alfredo Gaspari, muito obrigado e obrigado pela paciência dos senhores e das senhoras. Encerrada a apresentação do convidado, senhor Onix Dornelles Lorenzoni, passo a palavra ao relator Alfredo Gaspar. Senhor presidente, bom dia. Quero, em nome de Vossa Excelência, saudar todos os parlamentares, jornalistas, servidores da Casa, o depoente e seu advogado. Primeiro, eu tenho uma dúvida. Como é que se pronuncia o nome do depoente? Se Onyx ou Onix? A minha mãe gostava da letra Y, ela botou Y no meu nome, então trocou a fonética, é Onix, porque a pedrinha preta é Onyx. Senhor ministro, o senhor aqui chegou com alguns dados, mas antes de começar a perguntá-lo, eu estava ouvindo manifestações sobre a imprensa. Além do respeito, eu quero dizer que essa CPMI só existe por conta da imprensa.